Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tens que se inscrever aqui no meu canal The Last Time e o meu nome é Ashrasneia. Está aqui em cima, bem visível para você. E por favor, não esqueça também de curtir, curta muito. Os teus likes falam muito e fazem muito para o nosso canal. O teu like leva o nosso canal num patamar mais acima. Então, por favor, dá muito like. Partilhe também o nosso canal e todo o conteúdo que estiver aqui você terá o sininho a apitar ali no teu YouTube, no teu aplicativo do YouTube, porque tu estás ligado conosco. Então estamos juntos. O primeiro ponto, ponto número 1. O que a Bíblia proíbe? Para que eu consiga identificar o que me é lícito, ok? O que me é legal. Por acaso me é legal mentir? Eu tenho que procurar saber o que a Bíblia me diz a respeito da mentira. O que a Bíblia fala acerca da mentira. Então, nós temos que analisar o seguinte. O que estamos a fazer? O que a Bíblia fala a respeito? Tem a ver com o nosso reino? Faz parte dos princípios que o Mestre trouxe a respeito do reino? O que a Bíblia fala com relação à mentira? Por exemplo, fala que é ruim? Fala que é bom? Ou deixa em branco? Não, a Bíblia tem um acento específico com relação à mentira e a Bíblia é bem clara a mostrar que a mentira não pertence ao reino dos céus, mas sim a mentira pertence ao reino dos homens, ao reino de Satanás, porque quem assim pratica é filho de Satanás. Então, para que eu perceba, primeiro, o que me é lícito, o que me convém e o que me edifica, eu tenho que analisar esses 3 pontos. O primeiro ponto é que estamos, o que a Bíblia diz a respeito. O que a Bíblia fala, meu irmão? Deus em si, ela estende o seu propósito, que é do matrimônio, que é do casamento, dentro da cultura que já era estabelecida e que já havia nos tempos idos. O que a Bíblia me permite? Ali sim. Então, como falamos, tem o primeiro ponto que a Bíblia não permite, o segundo ponto que a Bíblia permite. Mas dentro destes 2 pontos tem um ponto que eu acabei de frisar um bocadinho. O que a Bíblia não fala especificamente? Como, por exemplo, a idade de namorar. A Bíblia não proíbe e não permite numa idade apropriada ou certa. As pessoas debatem hoje em dia, namoro tem que ser depois da juventude, tem que ser quanto jovem. Mas, quantos anos o homem tem que ter, ou a mulher tem que ter para ser jovem, hoje em dia? Em alguns países 18, em outros países 17, e em outras culturas e tribos 20, e também em outras subculturas e tribos, até com 12 anos, a mulher já é adulta o suficiente para manter a partir das suas primeiras menstruações. Isso inclusive em África, em Angola, nas culturas lá muito ao sul de Angola, isso acontece muito. Então, isto é do ponto de vista cultural, social. E o que a Bíblia fala? A Bíblia não estabelece uma idade certa, mas a Bíblia em si, por exemplo, a Bíblia mostra que em Israel, nos tempos mais antigos, o homem só era homem, ou então a pessoa só se tornava homem ou jovem a partir dos 30 anos. É claro que no tempo atual é fora de questão, porque as informações de um jovem ela começa a ser adquirida numa idade mais reduzida. Então, neste caso, ali começamos a perceber que com relação ao namoro, a Bíblia não diz que eu tenho uma idade, ou que eu tenho uma idade e que não tenho uma idade. A Bíblia, com relação a isso, ela apodera-se de acordo à cultura, de acordo à sociedade, mas estabelecendo os seus princípios, que tem que haver as legalidades cumpridas. Então ali você consegue perceber que não é uma questão de entendimento ou interpretação, é uma questão de algo que não faz parte do reino. Quer dizer, isto não é lícito. O que a Bíblia fala sobre a inveja?
sobre o adultério? O que é que a Bíblia fala sobre as vestes indecentes? A Bíblia é taxativamente a dizer que as mulheres devem se vestir de forma decente. Não aplica-se em que tipo de roupa, mas ela aplica-se na decência. E o que é decência? Claro que a Bíblia não vai te dizer que decência é uma saia da cintura até o joelho ou até os pés, porque a decência ela varia também muito de acordo às culturas. Ou vai dizer que não? Entenda lá, no Antigo Testamento, nos tempos idos, a mulher era decente quando vestia um vestido ou uma saia até os pés. Mas nos tempos atuais, a decência da mulher ela para até o joelho. Até porque ainda para os muçulmanos, as partes abaixo do joelho ainda são partes íntimas na cultura muçulmana. Então, dentro desta cultura, a Bíblia se apodera a decência e elas aplicam o critério da decência, que é as vestes compridas. Do mesmo jeito, os homens. Nós ainda temos por noção que algumas partes do corpo, como o peito, como os órgãos genitais, são partes decentes do nosso corpo. Então, ao nos vestirmos, nós temos que procurar, já que não vamos meter a batina idêntica de Moisés, mas temos que procurar não permitir que os nossos órgãos sejam marcados a forma a chamar a atenção ou criar escândalo a outrem. Quando você detectar, isso que eu estou a fazer, a Bíblia permite? Ok, a Bíblia não fala a respeito, mas a cultura, o que é a cultura, o que a sociedade fala a respeito? Então eu vou aplicar o poder da Bíblia, porque a Bíblia pode não falar de forma direta, mas a Bíblia fala de tudo. Eu vou aplicar o poder da Bíblia dentro daquilo que a minha cultura, a minha sociedade anda, a minha sociedade caminha. Até porque a Bíblia é muito clara a dizer que aqueles que sem lei morrerem, também sem lei serão julgados. Mas ela explica que nas suas culturas elas têm suas próprias leis, e sobre as suas próprias leis, das suas tribos, das suas nações, elas serão julgadas. Porque Deus em tudo e em todos ela implementa ou estabelece os seus princípios divinos. Ok? Terceiro ponto. A reação social. Ali vamos dizer da conveniência. Então, eu já vi que me é lícito ir, por exemplo, numa festa. A Bíblia não proíbe nenhum tipo de festas. Não proíbe nenhum tipo de festa, a Bíblia proíbe. A Bíblia diz, chorais com que chorais e alegrais com que se alegram. Quer dizer, se houver uma festa, uma celebração, eu tenho que lá estar. Porque a Bíblia não me proíbe, mas a Bíblia permite. E se a Bíblia não proíbe e permite, é porque a Bíblia fala direta e especificamente a respeito. Mas agora, a reação social. Ali vamos tocar no ponto importante, a licitude. Os dois primeiros pontos, o ponto número 1, nós falamos do que a Bíblia proíbe, é certo, daquilo que é aprovado segundo a Bíblia. O que a Bíblia não proíbe, ponto número 2, é do mesmo jeito, estamos a falar do mesmo jeito, aquilo que a Bíblia aceita, aquilo que a Bíblia aconselha a fazer, aquilo que a Bíblia nos encaminha para fazermos. O ponto número 3, estamos a falar as reações sociais. Ali sim, vamos apontar no grande promenor do discurso de Paulo. Tudo me é lícito, ok? Em Cristo somos livres, em Cristo podemos fazer tudo, em Cristo temos licitude para muitas outras coisas. Mas então, agora, mas isso, ela é variável. Ela varia de acordo com o momento, de acordo com o lugar e de acordo com a cultura, a sociedade e até as leis jurídicas estabelecidas em um certo país. E se alguém dos infiéis vos convidar e quiser dizer ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado dos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade que eu tenho em Cristo, onde a Bíblia me permite fazer e a Bíblia diz que eu posso fazer. A minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus
a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu, com graça, participo do que participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, por que aquilo cujo somos livres para fazer, vamos acabar de ser julgados? Ali a gente chega no ponto número 3. A conveniência. Convém fazer, a conveniência, ela vem da oportunidade ou da exatidão para a prática de uma certa atitude. Porque é necessário ter momentos certos para tu praticares ou para tu falares aquilo que te vem à mente ou praticares aquilo que você gosta de fazer. Aqui a Bíblia é bem clara e ela explica o seguinte. Então, os ídolos são estátuas, não falam e para a terra nada valem, muito menos para nós não tem importância nenhuma. Se alguém dizer que aquele é um ídolo, nós nem precisamos ir lá destruir, porque para a gente sabe que aquilo nada vale. Aquilo é uma estátua que nem sequer fala, aquilo é um desenho que nem sequer muda nada em nós. Mas os seus idólatras, eles sim se movem de acordo com a crença que têm por aquele ídolo e praticam as coisas segundo o seu coração inclinado para os seus ídolos. Mas se houver alguém ao redor que viu aquele ato e que na sua ideologia não se pode ofertar ídolos ou ofertar sacrifício a deuses estranhos, e que quando um sacrifício é ofertado, automaticamente esse sacrifício acaba sendo contaminado. Então, ele vai julgar aquilo como impuro e ele nunca vai querer tocar. E quando ele me vê, eu aí ter acesso àquele mesmo alimento, ele julgando que se eu colocar na boca estaria me contaminar, então ele vai me dizer: ei, Asher, para, não coma desta carne, não coma deste alimento, porque ela foi consagrada aos ídolos, automaticamente ela está impura. E se eu comer, ele vai me achar que eu também estou impuro, e por causa de mim vai blasfemar o Deus da minha liberdade. Por causa de mim vai descredibilizar a crença, a fé que eu tenho no Deus da minha liberdade. Ali então Paulo diz, por que a nossa liberdade vai ser blasfemada, vai ser julgada? Por isso, na questão da conveniência, eu tenho que ver como ele julga sendo isso errado. Convém que eu não coma, porque queira comer, queira não comer, não me diminui em nada. Mas pode gerar um outro impacto em quem me está a ouvir, em quem me está a ver. Então, neste caso, eu vou analisar. Ok, se eu comer, se eu me vestir assim, como ele aprendeu daquele jeito, se eu trançar assim, como ele aprendeu daquele jeito, se eu cortar o cabelo desta forma, como ele aprendeu daquela maneira, ele vai se escandalizar. Então vou minimizar-me de fazer isto, a fim de que não seja eu o culpado do erro ou do pecado do meu irmão, do meu amigo, de quem está perto de mim. Ali vem a questão da conveniência. Conveniência tem a ver com isto, mas é tudo dentro da liberdade e da legalidade bíblica e não ímpia. Como, por exemplo, ir para as festas, não há restrições. Mas, claro, a sociedade, ela rotula cada tipo de festas. Existem os casamentos, que é as festas de gala, existem os aniversários, que é a festa de celebrações da idade, existem os encontros normais para celebrações das amizades, e existem aquelas festas com os rótulos de tudo se faz, como race, aqueles outros tipos de festas que tu já sabes que nesse tipo de festa o consumo de álcool, de droga é o standard de entrada, é o brinde de entrada, que provavelmente o sexo ilícito dentro daquele evento é a motivação das pessoas lá entrarem. Então,
Como a sociedade já olha assim, e tu sabes que os criadores do mesmo evento criaram para este efeito, não te convém lá estar, porque demais que você vai lá estar só para beber uma gasosa, sentar, ouvir uma boa música e apreciar o ambiente, você automaticamente vai estar dentro da ideia social de que aquele evento, aquela festa, aquele pancadão, aquele negócio todo, só estão pessoas contaminadas, pessoas descrentes, pessoas com mau caráter ou desvios de caráter. Então, para que tu permaneças na tua liberdade e conservas a tua liberdade e não leves o teu amigo, o teu próximo a cometer pecado, e não te convém ir para aquela festa. Lícito te é, porque alegrai-vos com quem se alegra e chorais com quem chorais. Mas veja que o mesmo Paulo, que foi circuncidado sim, e observou os princípios, mas a Bíblia fala que Paulo andava com um menino. E este menino de Paulo, aí nas suas viagens, ele foi obrigado a ter que circuncidar, pelo fato de que, ao entrar numa cidade que podia encontrar israelitas, e ele não sendo israelita, e ele apregoando o evangelho, para que desse credibilidade na sua mensagem, sendo que os israelitas ainda levavam em consciência que era necessário cortar o prepúcio, a circuncisão, para que o evangelho não fosse menosprezado por esse motivo, Paulo aconselha o jovem a ter que circuncidar. Mas veja, mas Paulo fez isso, então fez contra a lei de Jesus e a favor da lei de Moisés? Não. A lei de Moisés fala que sim. A lei de Jesus diz que não é preciso. O importante é o coração, o importante é a alma. Mas o momento, ela traz para Paulo a conveniência de fazer aquilo que não é contra a lei do seu reino. Porque na lei de Moisés, que é o reino dos homens, digamos, porque a lei mata, a graça vivifica. A lei de Moisés, quem não fosse circuncidado era ímpio, era incircunciso, era anátema. Mas na lei de Jesus, quem não foi ou quem fosse circuncidado, o prepúcio de forma física ou literária, nada importava. Importante é o coração. Então existem coisas que tu vais ter de fazer observando esses 3 princípios por causa da conveniência. E desta forma tu vais deixar de ser motivo de erros alheios